te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificai a vossa igreja inteira em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus, no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de João, capítulo 20, no versículo de 19 a 23. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoares, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra uma grande solenidade. Talvez uma das maiores solenidades que a igreja celebra, se podemos dizer assim, né? Que é a solenidade de Pentecoste. O Pentecoste, ele é a força desse Deus que veio realizar todas as obras que Jesus veio trazer para toda a humanidade. Esse é o selo da obra divina para toda a humanidade. Quando nós falamos de Pentecoste, nós falamos da vinda do Espírito Santo, ou podemos dizer também que é o início da igreja, o início dessa história tão linda que é essa ação do Espírito Santo que faz na vida da igreja. E então eles celebravam Pentecoste, quer dizer, começou falando sobre a festa da colheita. Então eles celebravam, depois da Páscoa, 50 dias, eles celebravam a festa da colheita, eles comemoravam a colheita, que quer dizer 50 dias, né, depois. E depois eles foram continuando celebrando e isso foi modificando. Depois entrou, então, o Pentecoste era o encontro que eles tinham com os mandamentos, os 10 mandamentos. E agora o Pentecoste, depois de Jesus, se tornou 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Então eles celebravam o Pentecoste. E o Pentecoste tem toda essa história, que é a vinda do Espírito Santo.
Quer dizer, esse sopro de vida de Deus na vida humana. Aqui na primeira leitura fala que eles estavam reunidos, né? E nessa reunião que eles fizeram, Jesus falou para eles que eles pudessem estar reunidos lá no cenáculo, que ele enviaria o Espírito Santo. Então Jesus, ele deixa muito claro tudo isso, porque ele fala, eu vou para o Pai, é bom que eu vá para que o Espírito venha, para selar tudo isso que nós vivemos de acontecimentos, né? Então o Espírito Santo, esse Pentecoste da igreja, aqui fala também na segunda leitura, dos dons, os dons carismáticos, os 7 dons do Espírito. Isso quer dizer, esses 7 dons quer dizer, é infinito, é o número da perfeição, que vai além. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, por isso que fala que o início da igreja aconteceu no Pentecoste. O início da nossa vida de fé também acontece no nosso Pentecoste. Então, hoje nós estamos celebrando solenemente o Pentecoste. Isso quer dizer, amados, que nós não estamos simplesmente recordando algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas nós estamos celebrando aquilo que se atualiza na nossa vida, aquilo que foi celebrado há mais de 2000 anos atrás. Nós podemos celebrar da mesma forma, porque quando nós celebramos isso, nós atualizamos esse Pentecoste na nossa igreja. E aqui fala então que eles receberam esse sopro, né? Ele vem como fogo, ele vem queimando, né? É o fogo do Espírito, é o vento que sopra. Isso representa desde a criação. Lá na criação, Deus fez Adão do barro e ao modelar, ele deu o sopro de vida. Então, a nossa vida, ela tem que ter esse sopro do Espírito. Aí nós começamos então a entender tudo o que Jesus fez e que ele deseja que agora, de agora em diante, que esse Espírito que habitava nele para fazer grandes obras, que continue agora através da sua igreja, que somos nós. Então, esse Pedro, ele recebe o Espírito Santo. Olha como começa isso tudo. Eles pareciam que estavam embriagados, reuniam ali todos os povos, como reuniam lá no Antigo Testamento, eles se reuniam, aqui também se reuniam todos os povos para receber o Espírito Santo. Quer dizer, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele prega pela primeira vez com toda a autoridade e converte 3.000 pessoas. Ali estava o início de uma grande ação de Deus na humanidade. E agora Jesus fala aqui no Evangelho que ele entrou lá para derramar o Espírito Santo e que estado se encontrava os discípulos, os apóstolos de Jesus. Eles estavam com portas fechadas, com medo dos judeus. Medo é um sinal de incapacidade, de impedimento de ação, de atitude. Então eles imagina só, amados, eles vendo que Jesus tinha sido, porque para João o Pentecoste foi no domingo, no primeiro dia da semana, e eles imaginavam que Jesus tinha feito todas aquelas obras, e por aquelas obras eles tinham matado ele. E eles então falaram, imagina, mataram Jesus, imagina nós, né? Olha o medo que eles tinham. E eles por isso estavam com as portas fechadas. E Jesus entra lá porque já estava ressuscitado, não precisava de abertura. A abertura, ele é a abertura de todas as coisas. E ele entra e envia o Espírito Santo. Ele sopra o Espírito Santo. E eles recebem o Espírito Santo. E ao receber o Espírito Santo, Pedro então inicia a sua pregação. E lá já começa a conversão. Começa então o grande caminho que é a ação do Espírito Santo. E assim também somos nós aqui. Nós estamos celebrando liturgicamente um tempo muito lindo. Nós vamos viver amanhã, nós vamos viver o tempo comum.
Tempo comum quer dizer atitude nossa, nós que precisamos agora, em cheio desse Espírito Santo, fazer como Pedro fez, pregar com autoridade, entendeu? Quer dizer, na celebração de hoje, na missa, nós vamos ver que o grande símbolo da presença de Jesus ressuscitado é o Ciro Pascal. O Ciro Pascal, você olhando para a luz do Ciro Pascal, você recorda que Jesus ressuscitou. Ali está a presença, ali está o sinal do Cristo ressuscitado, do Cristo vivo. Agora Jesus nós celebrou, domingo passado, que ele foi embora para o céu. Ele subiu para o céu e se cumpriu tudo. Aquilo que está na lei, aquilo que está nas profecias, tudo se cumpriu. Agora Jesus foi. O que resta se cumprir? A volta gloriosa de Jesus. Então nós estamos entre a ascensão e a parousia. E por isso, então, nós precisamos desse Espírito, esse Espírito que possa nos iluminar. Por isso, nessa celebração do Pentecostes, se apaga a luz que representa Jesus que está no Ciro Pascal. Porque agora, esse Jesus não está mais no nosso meio, de uma forma física, porque ele sobe para o céu. E aí ele envia o seu Espírito. Agora, esse Espírito do ressuscitado, ele encontra aonde? Ele se encontra dentro de nós. E por isso, então, os poderes de Deus, o poder de Deus, ele habita em nós. Por isso, em nome de Jesus, pela força desse Espírito Santo que hoje nós celebramos, nós possamos fazer como Pedro fez. Fazer com que as pessoas também recebam esse Espírito. E aí, então, a igreja aqui fala na segunda leitura que dos dons, da diversidade, né, são diferentes, cada um é diferente. Olha para um ser humano, você vê que ele é único, único. Não tem outro igual e nunca vai ter um igual eu. Nunca teve um igual eu e nunca vai ter, porque nós somos únicos para Deus. Mas por isso somos diferentes um do outro. E essas diferenças nós conseguimos compreender pela força do Espírito, unindo os dons carismáticos. Por isso que Jesus falou que o corpo tem muitos membros e cada membro tem sua função. Então não é para dividir, mas é para unir. E dentro dessa unidade da força do Espírito Santo se cresce a igreja. E aí por isso se sustenta, por isso tem mais de 2000 anos e está viva. E está anunciando as verdades de Deus. E aí nós compreendemos qual é a linguagem. Não é mais aquela linguagem que eles faziam lá no Antigo Testamento. Que eles não se compreendiam. Não compreendia porque eles tinham uma linguagem humana. Cada um queria ganhar da sua forma, por isso as divisões. E aí então agora, qual é a linguagem? Por que eles falavam em línguas diferentes e eles se entendiam? Porque é a linguagem universal, que é a linguagem do amor. E essa linguagem do amor, só o Espírito Santo de Deus possa nos se manifestar através de nós. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração.